Meu cliente comprou apartamento na planta, não terminou de pagar e agora quer vender. Como fazer essa venda? Essa é a sua dúvida? Então vem comigo e fica até o final desse vídeo. Olá, corretor, corretora de valor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e esta é uma dúvida muito pertinente. É de uma mentorada nossa, da Fernanda, e ela me mandou via WhatsApp. Eu falei, Fer, vou fazer um vídeo explicando, porque eu acredito que tem mais pessoas que têm essa dúvida. Fechou? Então vamos lá. Meu cliente comprou um imóvel na planta. Antes de tudo, pessoal, aqui embaixo, no primeiro link na descrição do vídeo, nosso treinamento Corretor do Zero. Treinamento que vem mudando o mercado imobiliário e auxiliando milhares de corretores iniciantes por um valor simbólico, menos que uma pizza. Entra ali, ou dá uma olhada e vê se faz sentido para você e eu te encontro na primeira aula. Fechou? Desculpa a minha voz, pessoal, hoje eu tô gripado, tá? Tô gripado, tá? No Rio Grande do Sul aqui tá frio pra caramba e eu tô gripado. Minha cliente comprou o imóvel na planta e pagou 300 mil reais. É um exemplo, tá, pessoal? Esse apartamento vai ficar pronto em 36 meses, ou famoso 3 anos, beleza? De lá pra cá, ela não tinha valor da entrada, ela parcelou a entrada e ficou de financiar o saldo na entrega, beleza? Então vamos lá. Essa entrada aqui, que era de 20%, ia dar 60 mil reais. Esses 60 mil reais da entrada, ela dividiu em 20 vezes, um exemplo, em 20. 20 vezes de 13 mil reais, tá? Tem que analisar o seguinte, existe uma correção de INCC. O que é INCC, Augusto? Olha no canal, bota ali no buscador INCC, tem vídeo falando sobre o Índice Nacional da Construção Civil, beleza? Pessoal, esses 3 mil reais, então ela já pagou, tá? Ela já pagou essa entrada aqui de 60 mil reais, corrigido com o INCC. Pagou as 20 parcelinhas. O prédio vai ser entregue em dezembro e ela gostaria de vender, porque ela viu que tem uma boa lucratividade. A maioria dos apartamentos lá estão sendo vendidos a 400 mil reais, certo? Então ela pensou, poxa, se eu vender eu não preciso financiar nesse momento que o juro não está tão atrativo e eu vou obter uma lucratividade, beleza? Ela pode ou não pode? Claro que pode. Como, Augusto? Vou explicar a você. Antes de tudo, eu vou explicar para você o seguinte. Comissão de venda de um imóvel destes. Uma venda de 400 mil reais, sendo que o imóvel não está todo pago. Isso não interessa. O que interessa é o valor da venda, você vai cobrar 6%. Não interessa se ela está devendo 200, 300, não interessa isso para você. Fechou? Beleza? Isso é uma dúvida que muita gente tem. Outro ponto principal é o seguinte, na promessa de compra e venda que ela tem com a construtora, tem uma cláusula lá que ela não pode ceder o contrato para outra pessoa assumir esse contrato sem a anuência da construtora. Isso é padrão, tem que ter na promessa de compra e venda. Então a construtora vai ter que autorizar a fazer essa negociação. Para a construtora, muitas vezes, não interessa de quem ela vai receber, desde que ela receba esse valor, beleza? Então vamos lá. Augusto, a minha cliente, ela vai financiar o imóvel agora, eu vou vender a 400 mil reais, tá? E ela pagou 60 mil. Ela deve para a construtora 240 mil reais, tá certo? Não, não tá certo, tá errado. Por que está errado, Augusto? Porque esse 240 era o valor da dívida lá atrás. Nós temos que fazer um valor de correção de INCC, que eu te dou certeza que está aplicado, ou INCC ou CUP nesse contrato. Então, fazendo uma correção assim, superficial, vamos dizer que corrigiu 20 mil reais, tá? Então não é mais 240. Ela deve 260. Ah, Augusto, mas ela já pagou 60, sim, mas foi uma compra a prazo. Compra a prazo tem correção. Não tem como tu vender um produto a prazo, arcar com todo o custo da obra e não cobrar correção. Não existe.
Então, na teoria, se ela vender esse imóvel por 400 mil reais, ela obteria um lucro de 140 mil reais, certo? Desses 140 mil reais, ela vai pagar a comissão. Vamos dizer que a corretora fez 5%, 20 mil reais. Ela teria um lucro de 60 mil reais, diminuindo o valor que ela pagou. Na verdade, é dar 50 mil quebradinho. Seria um bom lucro. Poxa, ela comprou um imóvel que ela não pagou, deu uma entrada de 60 mil, em cima de 60 mil, ela obteve quase que o dobro do valor, quase 100% de lucratividade. Então isso pode ser feito, tá, pessoal? Agora, vamos observar as questões do negócio. Tem uma cláusula, isso se chama cessão de direito. Eu vou ceder os meus direitos. Lá no contrato está dizendo assim, ó, 20% de entrada, saldo via financiamento. Tá? E o financiamento é ser a entrega da obra. Então, eu vou vender este imóvel e a pessoa vai financiar o saldo. Ela vai financiar os 240 mil mais o INCC. Por isso que nessa negociação é importante você saber quanto que tem de dívida com a construtora ou incorporadora. Fechou? Tem que saber, tá, pessoal? Isso aí é a parte mais importante, é saber quanto ela deve. Beleza? Augusto, mas veio uma pessoa lá e ela quer dar uma entrada maior. Ela quer deixar 100 mil reais para financiar, não tem problema. Quer dizer o quê? Que ela vai pagar para a construtora 140 mil reais e vai financiar depois da entrega. Não tem problema. Ah, Augusto, mas a pessoa lá, ela quer dar uma entrada menor, né? Ela tem 400, o apartamento é 400, ela quer dar 80. E financiar o saldo devedor no final. Financiar os 320. Então, dos 320, uma parte vai vir para comprador, para a vendedora, que é o ágio, e a outra parte para a construtora, que é a dívida, certo? Pode ser feito? Pode. Mas aí é preciso fazer um acordo com a construtora e com a incorporadora. Por que, Augusto? Por quê? Porque existe imposto sobre isso. Veja bem, hoje ela está vendendo a 400. Se o cliente vai financiar 20, vai financiar 80%, ele tem que escriturar 400 mil. Só que quando a construtora vendeu, ela vendeu a 300 mil. E essa construtora vai ter esses 100 mil reais de diferença para pagar imposto. Depende muito da alíquota que essa construtora está inserida. Pode ser que esse imposto dê 6 mil reais, pode ser que se dê 10, que dê 8, que dê 15. Então, primeiro de tudo é você ver com a incorporadora ou construtora. Saldo devedor, devedor. E se pode ser feita uma escritura por um valor maior da venda inicial. Sem você ter isso antes, é muito difícil que você consiga fazer um negócio sólido, beleza? Show? Vamos dar uma revisada aqui, pessoal. Vamos lá. Revisão. Cliente comprou um imóvel na planta, deu uma entrada e vai financiar na entrega. Fechou? Beleza? Na metade do caminho ela decidiu vender e pegar um dinheiro de ágio e a pessoa vai assumir o valor do financiamento com a construtora. Tem que entender que no meio desse caminho aqui existe a construtora. Elas têm que estar cientes dessa negociação e assinar na promessa de compra e venda que você, corretor, pode fazer como anuente. Ela pode assinar como anuente. Porém, tem algumas construtoras que já informam a Receita quando eles vendem na planta. Aí tem que existir uma troca desse proprietário lá na Receita.
E aí que é um problema, porque algumas construtoras dizem não vou fazer. E aí, Augusto, o que acontece? O cliente só vai poder vender quando ele financiar. Então ele vai ter que financiar o valor, passar por todo o processo e aí sim depois ele pode vender. Existem algumas situações assim? Existe. Qual que é a minha dica? Chega com humildade no construtor. Humildade. Vou te dar um exemplo. Aconteceu comigo 3 semanas atrás. Uma cliente comprou um imóvel comigo há 4 anos na planta, o imóvel está sendo entregue agora, mês que vem, e foi o combinado dela financiar depois da entrega. Nesse metade do período, a família dela um familiar dela passou por uma doença que é irreversível, e ela precisou vender o imóvel porque ela precisava de dinheiro para ajudar o familiar dela, entendeu? Nós compramos o imóvel dela, tá? Eu comprei o imóvel dela, assumi a dívida com a construtora, que eu vou financiar quando for entregue, certo? Ou vou vender, mas eu cheguei no consultor e falei, todo passo, olha, tá um problema familiar, aconteceu um problema sério, ninguém tá livre disso, tal, eu vou dar X mil reais para ela, eu aceito assumir a dívida dela com vocês escrituram pelo mesmo valor que ela pagou lá atrás, então se ela pagou, eu paguei, vamos ter um exemplo, paguei 400 mil para ela, e ela na época pagou 200 mil para a construtora, eu vou botar pelo valor de 200 mil. Então, existem várias situações e você tem que estar atento a todas elas. Mas o importante é o seguinte, o corretor tem que ter lábia. Tem que saber chegar na construtora, no incorporador, na pessoa certa e persuadir ela e explicar que para aquela cliente faz sentido ela fazer esta, entre aspas, cessão de direito do que ela tem que devolver o imóvel para a construtora. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Tamo junto. Isso é só o início.